A gente vive em pleno 2019, depressão, um assunto que a gente sempre acompanha nas mídias, nos meios de comunicação, né, de todo o país. Depressão é uma doença e depressão mata. E a gente vem falar agora com a psicóloga, a doutora Márcia Pata, sobre a depressão pós-parto. Márcia, o que ocasiona e quais são os sintomas para diagnosticar que a paciente realmente está sofrendo de depressão pós-parto? Olha, a depressão, como você disse, é a doença do século, né? E como muitos sabem, ela é multideterminada. Não existe um fator único que desencadeia a depressão. Então, o que é importante, Geraldo? É as pessoas estarem atentas, né? Lógico que o nascimento de um filho, ele traz emoções, né? Mas a gente também tem que ser realista, trazer um senso de realidade. Porque existe um mito de que a maternidade é a melhor coisa do mundo, e a gente sabe que é uma coisa boa, sim, mas ela também tem um preço, ela também tem renúncias que a mulher, que a mãe, que o pai precisam ser feitos, e que isso pode ocasionar alguma desregulação, né, na pessoa. Então, assim, a gente precisa acabar um pouco com esse mito de que tudo é perfeito. Não, né? Após o nascimento de uma criança, muda-se muitas coisas na vida, tanto dos pais, quanto no próprio organismo da mulher. Então, isso pode contribuir para desencadear uma depressão pós-parto. O que a gente orienta? Que sempre fiquem atentos aos sinais e sintomas, porque como ela é um transtorno diagnosticado por sinais e sintomas, o que a família, o que a própria mãe, a pessoa que está nos ouvindo nesse momento pode ficar atenta. O que está passando do aceitável, né, do parâmetro de normalidade. Então, assim, vamos pensar que após o nascimento de uma criança, a gente tem um evento chamado de Baby Blues, que é quando a mulher se sente muito cansada, muito desanimada, parece que não vai dar conta. Isso demora dias até semana, mas se isso persistir por um período de tempo muito grande, a mulher tem que ficar atenta, o companheiro, os pais, as pessoas que estão mais próximas, para ver se essa pessoa não está precisando de ajuda e se isso não é sinal e sintoma de uma depressão pós-parto. Né? Hoje, estudos falam que a cada 4 mulheres, uma tem depressão pós-parto. Então, se a gente for parar para pensar, não é um número pequeno, é um número significativo. E se a gente for parar para analisar ao nosso redor, pouquíssimas pessoas falam que tiveram ou têm um transtorno de depressão pós-parto. Então, a gente precisa ficar muito atento a essas questões. Márcia, quais são a orientação que você daria? Você acabou de falar na questão dos familiares, até o próprio companheiro, de repente, né, a mulher acabou de ter filho, não mora com os pais, ou está só ela e o esposo. Quais são os cuidados ali que o parceiro deveria estar olhando, que ele está o dia a dia com a sua esposa, ele acabou de ter filho, ao notar que o comportamento, o que você orientaria que a pessoa fizesse, a atitude a ser tomada? Eu sempre oriento assim, observação e diálogo, né? Então, assim, o companheiro, ou o pai, ou a mãe percebeu que a pessoa tá diferente, ela tá estranha. Então, assim, e pontuando para a pessoa, olha, o que você tá... Olha, você está verificando esse seu comportamento? Vamos prestar atenção nisso? Eu estou percebendo você mais triste ou você mais desanimada, né? Então, assim, e a gente tem que quebrar também um mito que se tem que depressão pós-parto significa que a mãe não gosta do bebê ou está rejeitando o bebê. Isso é um mito, né? Isso não faz parte, porque muitas vezes, pelo contrário, essa depressão, ela vem camuflada com uma superproteção. Sabe aquela mãe que não consegue deixar o bebê dormir no berço, não consegue repousar porque parece que alguma coisa vai acontecer com o bebê. Então, assim, isso também pode ser depressão pós-parto. Então, a gente precisa quebrar o tabu de que depressão pós-parto que a mãe está rejeitando o filho. Não, às vezes ela pode vir no outro extremo, de superproteção. Então, assim, cabe ao companheiro ou às pessoas que estão próximas, que conhecem a pessoa, verificar o que está diferente do comum, né, diferente do habitual, e aí pontuando e conversando, numa tentativa sempre de que conscientizar a pessoa a se observar, porque não tem como você tratar uma coisa que você não identifique, que você não reconhece que está sendo prejudicial. Então, assim, é muito importante as pessoas que estão ao redor observar, conversar e tentar conscientizar e procurar ajuda, né?
sempre é interessante estar assim, existem casos de depressão pós-parto que a psicoterapia resolve, não precisa de medicação, até porque muitas vezes a mãe está amamentando. Então, como que vai medicar amamentando? Então, se você procura ajuda no começo, você consegue trabalhar apenas com a psicoterapia ou com alguma outra terapia alternativa para não entrar com medicação. Em casos mais extremos, né, aí precisa-se a medicação e às vezes onde que a mãe abre mão da amamentação por causa da própria saúde emocional, psicológica. Márcia, você falou no casos extremos, a gente estava acompanhando, a pessoa depressão pós-parto, ela pode, dependendo da situação, ela pode chegar numa psicose pós-parto. Eu gostaria que você falasse assim, quais sintomas que a pessoa já deixa da depressão pós-parto e passa para a psicose e qual o perigo nisso? A psicose, ela é quando a pessoa perde o contato com a realidade. Então, vamos pensar o seguinte, é quando a pessoa começa a ou ter alguma alucinação, ela perde o contato com a realidade. Então, aonde pode acontecer tragédias, porque a pessoa perde o contato com a realidade, o senso de realidade dela é comprometido, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, não só com a depressão pós-parto, com a depressão né, comum, porque ela pode evoluir para uma psicose, que é quando a pessoa evolui a tal ponto que ela perde o contato com a realidade. Vamos pensar o seguinte, muitos casos de suicídio têm como causa subjacente uma depressão. Muitas vezes a pessoa não quer se matar, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. Então a dor é tão forte que ela acaba tendo uma atitude contra a própria vida, né? Mas porque ela perde o contato com a realidade, querendo acabar com a própria dor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque de uma depressão leve, ela tem graus que vai para moderado, para severo e para ir para uma psicose, que é quando ela perde esse contato com a realidade, onde coisas, né, complicadas podem acontecer. Márcia, o que a pessoa pode estar fazendo se tiver com algum desses sintomas que a gente acabou de ouvir falar sobre a depressão? Olha, é recomendável sempre que procure um profissional, né? Porque assim, como eu falei, o diagnóstico não tem um exame clínico que você vai lá fazer um exame de sangue e vai ser diagnosticado. Então, a avaliação é feita por sinais e sintomas. Então, é importante procurar ou uma unidade de saúde ou até mesmo centros de reabilitação. Hoje, o setor de psicologia, existe uma lista de espera, né? Existe um setor de triagem e assim, até mesmo por demanda espontânea, você pode ter prioridade dependendo do grau de comprometimento que você estiver na tua saúde psicológica. Então é sempre recomendável, ou procure uma unidade de saúde, ou procure um centro de reabilitação, para estar procurando a avaliação de um especialista, para estar vendo quais são as possibilidades de tratamento. É sempre importante estar procurando uma unidade de saúde.